boa tarde a todos. A nosso bate-papo hoje vai ser com uma pessoa muito especial para mim, porque esse médico, o Dr. Guilherme Merici, que está aqui ao meu lado, que é meu médico endocrinologista, foi ele que me ajudou a transformar minha vida. Então, para mim, é uma grande felicidade estar entrevistando um médico que ajudou a transformar minha vida. Então, bem-vindo, Dr. Guilherme. Obrigado, Gabi. Pô, fico muito lisonjeado, muito feliz mesmo. Estou muito feliz com a entrevista também, é algo que a gente está tentando fazer há algum tempo, Algum né? tempo, né? Mas agora, hoje a gente conseguiu. Com certeza. Ele não tem agenda para mim mais, sabe? Minha agenda é só sua. Para mim é um prazer enorme poder compartilhar com você. A gente tem muitos assuntos para tratar, né? E a gente precisa ir aos poucos, né? Porque são assuntos de conversas extensas, né? Mas eu queria contar um pouquinho de como eu cheguei no Dr. Guilherme e como ele realmente me ajudou, né? Eu, durante a minha gravidez, o Dr. Guilherme me acompanha, sabe, do meu histórico de saúde. E aí eu tinha uma disfunção hormonal muito grande e eu fui buscar, em primeiro lugar, ajuda para melhorar a minha saúde, porque eu fiquei muito doente, né? Depois de uma gestação, uma pós-gestação, que eu engordei 32 quilos, né? Eu caprichei muito, né? Mas não foi por causa da comida, e sim pela disfunção hormonal. Eu tive a felicidade na minha vida de conhecer esse médico. Ele foi o primeiro médico que acertou a mão comigo. Hoje eu tenho um eixo hormonal absolutamente linear, né, doutor Guilherme? Com a ajuda dele, eu consegui. Então, se eu conseguir, todo mundo consegue. Não é isso? É, exatamente. 32 quilos, né? Pós a minha gravidez, e pós a gestação, chegar no melhor corpo da vida, com a melhor disposição, né? E hoje, eu falo assim que eu não troco o corpo que eu tenho hoje pelos meus 30 anos, mas nunca, né? Então, eu tô na presença do médico que realmente me ajudou a conseguir saúde em primeiro lugar e em segundo a estética que eu sempre almejei. Então, eu começo a entrevista te agradecendo, não com perguntas, mas com um agradecimento muito sincero e muito feliz. É isso, muito obrigada. Nada, eu não, fico muito feliz com as palavras de verdade. Assim, o que eu busco realmente sempre é tentar ajudar, né? Nem sempre a gente vai conseguir de primeira. Ainda mais essa área é muito complexa, né? E tem muitos desafios. Então, o eixo hormonal é muito complexo. Às vezes o paciente vem aquele turbilhão de coisas acontecendo, muitas queixas, muitas demandas, muitas queixas inespecíficas, né? E aí, por vezes, a gente olha e fala, peraí, vamos tentar entender o que está acontecendo. Com certeza. E nem sempre de primeira a gente sabe o que está acontecendo, mas o que eu boto como alvo, e isso é, é o que eu faço para a vida, eu não vou deixar o paciente na mão. Então, se eu não sei de início, eu vou buscar saber. E vamos resolver. E não tem ideia, assim, até enquanto não resolver, eu não descanso. Nem que tenha que revisar a literatura, buscar, achar diagnóstico diferencial, a gente não para. E isso aí, isso traz, acho que, uma bagagem legal, porque cada vez a gente aprende mais com os pacientes. Com certeza. Não, isso traz muita confiança para o paciente. Saber que o médico não desiste dele, não solta da mão. Não. Exatamente. Isso é fundamental. Isso vai trazendo uma experiência também muito boa para a minha parte. Então, cada vez que vem um novo desafio, muitas vezes vem outros parecidos. E aí a gente já vai, né, pegando a mão e isso vai trazendo uma bagagem muito boa, né? Então... Não, e o mais interessante é o seguinte, né? Assim, eu acho que não interessante, mas importante reforçar que cada paciente é um. Sim. Então, é aquela velha história. Quando eu cheguei aqui, ele falou assim para mim, vamos experimentar para ver se dá certo para você. E poderia não dar. Tem pacientes que o resultado é mais rápido e outros mais lento. Então, assim, tem pacientes que não tem paciência de esperar. Tem, né? Não é. Mas é esse é o desafio, conversar, né? Acho que assim, é muito da questão do relacionamento médico-paciente. O paciente tem que estar confortável, tem que saber das possibilidades. Então, sempre que um problema vem, a gente vai tentar investigar com a anamnese bem completa, dissertar sobre tudo o que está acontecendo, eu jogo na mesa todas as cartas possíveis. Eu gosto de pensar muito com a fisiologia e com a lógica. Então, se a gente não tem um tratamento direto, a gente tem possibilidades. E aí, juntos, a gente decide um plano terapêutico inicial para resolver o problema. Muitas vezes não resolve de primeira, muitas vezes resolve, isso depende muito do paciente, né? Mas cada vez mais, assim, quando o paciente confia, né, é mais fácil, porque aí ele vai fazer da maneira que a gente gostaria que fizesse. Isso é importante, porque se não faz, aí fica vendado, o paciente precisa ajudar, né? Porque senão não dá resultado. Que adianta o médico indicar, fazer um protocolo
super profissional, sendo que do outro lado o paciente não Fica ajuda, sabotando, né? aí dá, Fica dá- sabotando, aí dá ele fica se problema. auto-sabotando, Alguns né? fazem isso, É. mas é só uma minoria. Graças a Deus, acho que assim, pegando a confiança, com uma relação boa, sempre muito transparente, aberto, você falou, sinceridade, sou muito sincero, né? Eu Muito falo a sincero. verdade do Ainda que bem, for. ainda bem, né? Exato, eu não Ainda tenho bem. que ficar escondendo nada. Então, acho que isso traz confiança e é bom, porque aí o paciente acaba aderindo ao tratamento. Com né? certeza. Doutor Guilherme, uma pergunta que eu sempre faço, né? Como que você começou nessa área? Eu sei que a medicina, né, sempre foi uma paixão sua, que você já me contou, mas essa área específica. Bom, assim, eu me vejo sendo médico desde criança, né? É. Minha mãe falava que ficava vendo lá os histórias de emergência no Discovery, falando, mamãe, mais um baleado chegando. E ela me chamando para jantar e eu Adoro. vendo, eu criancinha lá, mas já me despertava muito interesse. E eu me vejo nessa área, assim, eu sou um pouco perfeccionista. Eu gostava também muito da área de cirurgia plástica, cirurgia vascular, sabe? Mas eu sempre gostei muito de fisiologia hormonal. E aí eu não tenho Isso médico na começou em que família. ano da faculdade? Olha, quando a gente tem mais contato, fisiologia no primeiro e segundo ano a gente já tem contato, já gostava muito, mas quando a gente tem mais contato com a medicina em si, é no quarto ano. Quarto ano da faculdade. Aí eu comecei a ver as áreas clínicas, né? E aí vi que eu gostava bastante. Então, e por não ter médico na família, eu pensava, o que eu poderia fazer, né? Pensei na cirurgia, tal, aí fiquei um ano trabalhando, não prestei nada, falei, bom, vou tirar um ano para ver o que é a medicina mesmo. Trabalhei de tudo que você pode imaginar, desde médico de rave, de plantão em rave, que eu dei em tudo, e aí Adoro. É complicado, várias histórias. Eu não ia ser sua paciente, porque eu não bebo álcool, então não ia ser. Não, mas olha, você não seria minha paciente nesse perfil, mas olha, tinha uns que dava trabalho. Nossa, o bombeiro teve que buscar a menina no meio do mato uma vez, nossa, enfim. Aí, várias histórias, médico de trabalho, trabalhei em UBS, UPA, plantão, em tudo que você pode imaginar. Isso é meio que recém-formado, né? Mas assim, sempre indo com cautela, né? Grudando em pessoas mais experientes, buscando aprender com os mais experientes e quem gostava de ensinar. Bom, passado isso, estudei bastante também para fazer residência, prestei clínica médica já pensando em fazer endocrinologia. Sempre fiz bastante esporte na faculdade, então sempre gostei de esportes de maneira geral, de treino, musculação, enfim, sempre gostei. E aí eu prestei, passei na Santa Casa em São Paulo e ao mesmo tempo fiz exército como militar temporário. A gente faz isso para trancar a vaga. E aí, em que sentido eu tranquei a vaga? Primeiro que eu gosto, né, da área militar, até hoje, né, sou PM também, né, depois eu falo sobre isso, mas fiquei um ano no exército como militar temporário, com a vaga trancada, a vaga já garantida. Então aproveitei para trabalhar mais. Entrei, residência médica, 2 anos de endocrinologia na Santa Casa. Então são 2 anos bem extensos, né? A Santa Casa é um centro bem grande em São Paulo, que tem tudo, o maior hospital porta aberta na América Latina. E aí trabalhei muito na área do Covid, ajudando mesmo, todas as grandes especialidades, né? Ficou, nossa. Aí fui pro segundo ano da residência, ainda aquele questão do Covid, mas mais leve, né? Durou por um período lá. E aí já querendo endocrinologia, né? E prestei na própria Santa Casa, um centro também muito bom. Já conheci os chefes, né? Já conheci os serviços que eu gostava. Estava acostumado com o hospital, embora a demanda muito alta, é bom isso, a gente tem muita experiência. É um hospital de referência, né? Exato. E assim, a residência médica a gente tem hora para entrar, não tem hora para sair, né? Bom, 2 anos de endócrino é um pouco mais tranquilo, né? Uma residência mais ambulatorial. Mas também a Santa Casa é muito legal, que é um centro de referência. Então tem... e exige horas e horas de estudo, né? Muita, não para. Não para, né? A gente não para nunca. Porque tem que saber tudo, né? Nunca a gente vai saber tudo, mas você tem que estar sempre estudando para não comer bola em alguma coisa que é muita coisa. Meu pai, que é médico, também fala que é uma das áreas da medicina mais difíceis, porque são muitas variáveis e tem que estudar muito. Fisiologia, né? mexe em tudo. Tudo, Nossa, uma bagunça tudo. louca. E aí, assim, eu me apaixonei, né, pelo endócrino. Eu gosto muito, assim, da área de fisiologia. O que eu mais atuo hoje em dia, né, é parte de performance e emagrecimento. Antes ainda de terminar a residência, que aí a gente chega na parte da Polícia Militar, só para finalizar Durante a residência, eu passei no concurso da Polícia Militar. E a minha chefe foi muito legal, a doutora Nilza, né, eu tenho grande admiração por ela, ela é uma pessoa excepcional, assim, é chefe da cadeira da endócrino da Santa Casa, não tem pessoa melhor para ser do que ela. Foram 5 meses ali que eu trabalhei domingo a domingo sem parar, né? Então, a atividade da Polícia Militar é mais tranquila um pouco, né? Mas serviço burocrático, serviço administrativo, a gente faz como se fossem as inspeções dos policiais, algumas perícias, né, e dá o apoio a eles, né, nas unidades de saúde integrada, né, nos quartéis, e todo o apoio que precisa. O uso operacional da polícia, do médico, é muito pouco, né? Até tem, mas muito pouco. Geralmente os médicos mais antigos que têm os cursos, né, de Polícia Militar. Bom, aí é isso, aí terminou a formação, né, a gente se encontrou no contexto, acho que você viu primeiro a Rafa, minha esposa, né, aqui na academia, né? Que eu decidi abrir a academia em Campinas. Não, gente, uma coisa, eu vim aqui na academia, conheci a academia, porque eu achei a academia sensacional, né? Aí eu falei, vou lá treinar. Aí, eu cheguei com fome, lógico, né? Querendo comer o meu ovo básico, né? E aí, a menina do café, ela tinha saído, ela tinha voltado. Foi, nossa. E aí, eu conheci a Rafa, antes do Dr. Guilherme, eu conheci a Rafa, a esposa dele.
Ela falou, você tá com fome? Peraí que eu vou fazer o seu ovo. E ela fez uma crepioca pra mim, antes de eu treinar. E foi espetacular aquilo. E já ficamos amigas, não foi? Foi. De cara, né? Foi. E não saí mais daqui, gente. Foi. Não, foi legal. Né? Foi nesse contexto aí. E aí ela me contou que o marido dela era endócrino, que eles eram os donos da academia. Ela não era a menina do café, e sim a dona da academia. E que o marido dela era o endócrino e dono da academia. E bom, aí a academia aqui dá uma demanda alta também, né? E aí dentro dessa loucura toda, a gente vai atendendo, Vai né? atendendo, né? E cuidando da academia, abrindo as novas Indo unidades que pra eu já São tô Paulo, sabendo. tem uma nova que já né? veio, Nova Aí uma Odessa. coisa, né? É uma Gaviões, é uma outra Gaviões Gaviões. também. É. Aqui em Campinas foi a primeira Gaviões Premium, né? Gente, a Gaviões aqui de Campinas, ela fica na Lagoa do Taquaral, tá? É. Qual o número aqui? 626. 626, Avenida É inconfundível. Na frente ali onde ali é o cara. Do cartódromo, é. Bom, doutor Guilherme, me fala uma coisa. Hoje, assim, né, é uma febre no Brasil, né? As academias. Abre uma academia, acho que por hora no Abre Brasil, muito, né? O brasileiro, ele se adaptou de vez, Uhum. né? A sair da casa dele, da zona de conforto e treinar, Sim. né? A gente já atingiu um número da população já bom, ou você acha que está muito aquém ainda, apesar desse avanço que a gente... Não, eu não tenho que a gente números, não tenho números na cabeça, mas eu sei que a gente está longe ainda de saturar, porque os Estados Unidos é um mercado muito maior. Muito agressivo, né? E aliás, assim, uma delícia, né? Exato. E eles estão muito à frente e o mercado fitness vai muito mais potente do que aqui. Aqui ainda está em crescimento, mas tem tudo para chegar lá. Está em ascensão absurda. Né? E tem muita low cost abrindo. O que eu vejo, assim, a minha crítica, qual é? O ponto de uma academia tem que ser muito bem planejado. O local, principalmente. Com estacionamento, por favor. Com estacionamento. Porque Estacionamento é uma grande dor. Não vai. É uma grande dor, é difícil. E quando a gente não tem um ponto bom, essa academia, talvez a curto prazo até vai. A médio e longo, não sei. Bom, gente, olha, vou mostrar uma coisa pra vocês, que é o seguinte, né? Eu não poderia... Nossa revista já saiu, né, doutor Guilherme? Chique demais. E, claro, eu jamais poderia deixar de convidar o médico que me ajudou a transformar minha vida a ser um dos nossos colunistas da revista. Então eu vou só mostrar que você está aqui, eu posso? Claro. Que agora eu tenho a revista em mãos, muito orgulho, né? Exato. Aqui, ó. Olha você aqui, doutor. Vamos lá. Ele está dentro... Não, aqui, no comecinho da área de saúde. Ó, ele está dentro do caderno de saúde, que a nossa revista tem um caderno específico de saúde, onde estão os médicos. E ele está aqui, ó. Ó, tá vendo? E a matéria dele está falando sobre obesidade. Ou seja, é um assunto que todo mundo se interessa. Você pergunta para qualquer mulher, você está satisfeita? É difícil. Eu preciso perder 5 quilos. Eu preciso perder... Não é? Mas, ó, doutor, eu te entrego hoje, essa é sua matéria, tá aqui. Obrigado. Nosso filho nasceu. E nas próximas edições, ele vai estar também com a gente, trazendo assuntos de muito interesse. Então, a primeira matéria dele, obesidade. Vamos entrar nesse assunto? Com certeza. Podemos? Com certeza, estamos prontos para isso. O que a gente pode falar de obesidade? Bom, vou deixar aqui do ladinho. Acho que obesidade, a gente está tendo muito tratamento novo, evolução em tratamento e muito rápido, né? Acho que o que a gente pode falar... As mudanças dos medicamentos são muito rápidas, muito rápidas. Tem muitos medicamentos em estudos, né, para sair. Tem uns que já lançaram recentes, inclusive. As novidades que a gente tem são os análogos do GLP-1, né, que são os peptídeos mesmo, né? Peptídeos intestinais. Gente, esse é um assunto super atual. Os peptídeos. Não sei se, né, as pessoas que não estão nos assistindo, eu acho que muita gente nunca ouviu falar. Pode ser. Mas fiquem atentos a esse assunto. Os peptídeos, que estão sendo lançados no mercado. O que as pessoas não estão percebendo, você pode me corrigir, doutor, por favor, é que os peptídeos, eles estão chegando muito silenciosos, né? Bem discretos, assim, não está sendo um boom igual foi a caneta do Ozempic da vida, né? Para substituir medicamentos. Sim. E as pessoas não estão percebendo isso. Que está começando a nascer uma substituição do remédio em si. Tô errada? Não. É que, na verdade, o peptídeo é o quê? É uma cadeia de aminoácidos, é uma proteína. É uma proteína? Então, uma cadeia, uma sequência de aminoácidos ali específica que vai fazer a sua ação em receptor-alvo. Né? Então, dependendo do tipo de peptídeo que você tem, você vai ter uma ação específica no receptor-alvo que você quer. Então, como exemplo, né, a semaglutida, o famoso Ozempic, o Wegovy, Ribelsus, né, a medicação é a semaglutida. A semaglutida é um análogo do GLP-1. É um peptídeo intestinal, esse GLP-1, né, que o nosso corpo produz quando a gente come carboidrato.
ele é secretado pelo intestino e isso é um efeito incretínico. Essa droga, ela mimetiza essa ação e liga nesse receptor por um peptídeo, né, a semaglutida. Né? Bom, assim induzindo a atividade alvo dela. Né? Bom, os mais modernos chegaram, análogos GLP-1, GLP-1 mais GIP, que são análogos duplo, que é o Mounjaro, e o análogo triplo que está para sair, que é a retatrutida. A retatrutida que todo mundo está esperando chegar no mercado. Essa está em alta, né? Nos Estados Unidos, em outros países. Aqui também está se falando muito. Já ainda. Chegou no Brasil ou não? Não, é uma medicação que ainda não foi liberada para uso humano. Ela está em final de fase 3 de estudo. Anvisa. Não, nem na Anvisa, em lugar algum, no mundo todo. Ela ainda não foi liberada. Porque ela está em fase final de estudo. Está em fase 3, né? São estudos clínicos, eles faziam fase 2, fase 3. A fase 4 é quando a droga já é liberada, e aí ela vai para amplo uso, e aí a gente vê, com o passar do tempo, quais são os efeitos práticos da droga, que às vezes não pega no estudo, né? Efeitos colaterais. Diz que esse medicamento, ele não é medicamento, né? É um peptídeo. É um medicamento, pode-se dizer medicamento também? Pode. Então, diz que você emagrece, mas ao mesmo tempo você não perde massa. E aí você não fica com aquele aspecto de... Eu falo que é de múmia. Não parece que murcha o rosto, assim, cara, né? chupada de caveira. De caveira, né? O que acontece? Como que é o mecanismo de funcionamento? Então, semaglutida é GLP-1. Bom, o GLP-1, só para contextualizar, vou falar brevemente, senão a gente aprofunda demais. GLP-1 ele vai ter uma ação principal no hipotálamo, inibindo o apetite, a fome, né, e a vontade de comer. Eu gosto de deixar separado, porque a fome é aquela fome visceral, é aquela fome de comida mesmo, porque a gente tem fome, nossa, tô com fome. Nossa, eu tenho isso direto. Isso é um dos mecanismos da obesidade. O outro é a vontade de comer, que é aquilo que a gente está de barriga cheia, tô satisfeito, mas ainda tem vontade. Eu tenho a vontade daquele docinho, a vontade daquele negocinho específico. Eu tenho vontade de comer comida. Exato. Então, com a medicação, ele consegue suprir as duas ali. Além de ter um efeito sistêmico, anti-inflamatório, protetor do coração, protege os rins, protege o fígado, tem efeito na queima de gordura hepática, que é a esteatose hepática, tem um efeito neuroprotetor, já estudos com demência, parece que retardam o aparecimento de Alzheimer, por exemplo, né, e o desenvolvimento da doença. Estudos promissores em relação a isso, porque é um remédio, uma medicação em si, anti-inflamatória. Então, sua essência é anti-inflamatória. A inflamação é uma das piores coisas que a gente pode ter, né, que é o que causa as doenças mesmo. Né? Então, por essa ação, é sensacional. Então, GLP-1 feito. GLP-1 e GIP, esse análogo duplo, é uma molécula que se chama tirzepatida, que é o Mounjaro, nome comercial, liberado aí nas farmácias no Brasil, né, no mundo todo. Bom, tirzepatida, o que o GIP faz de diferença do GLP-1? Potencialização do GLP-1 na prática, ao mesmo tempo reduz muitos efeitos colaterais. Quando a gente fala em efeito colateral, na semaglutida, ela pode ter alguns efeitos colaterais, como por exemplo, como ela retarda o esvaziamento gástrico, você come, fica satisfeito mais rápido e por mais tempo, o estômago cheio pode dar um pouco de refluxo, um pouco de distensão, sabe, ficar meio empachado, aquela sensação meio nauseado e tal. Pode ressecar um pouco o intestino, porque bebe menos água, tem alguns problemas relacionados a isso. Com a tirzepatida, com esse análogo duplo, o GIP, ele ajuda a não ter tanto isso. Então não tem tantos efeitos colaterais. Na prática, ele vai tirar o apetite de uma maneira assim sensacional. Você vai ver o alimento que você tinha aquela vontade antes e simplesmente você comeu ou não, tranquilo. Você come se quiser, se não quiser, não come. Lógico, aí que vem o cuidado do acompanhamento médico. Eu estou falando dos efeitos das medicações, mas como conduzir o uso dessas medicações? Isso é um segundo momento. Porque se a gente usa dose e sai aumentando dose, como é feito de maneira protocolar, o paciente não come nada. E aí não come nada, cataboliza absurdamente, perde muita massa magra. Isso é péssimo. E aí fica com aquele aspecto de doente. Fica com o aspecto de doente. Desnutrido, perde músculo. Eu já vi pessoas que perderam 10 quilos em 3 semanas. Assim. Isso mesmo. Porque não come. Né? Não come. Usa dose alta, não come nada. E aí vai ter déficit calórico intenso, trava, só que aí taxa metabólica basal cai absurdamente, perde massa magra, cai mais ainda o gasto calórico. E aí essa pessoa depois, para reganhar o peso, é muito rápido. Ela reganha o peso de maneira muito acelerada. Lógico, ela para, porque ela tá... Lógico. E aí aquilo que a gente pensa, para emagrecer, eu preciso do quê? Déficit calórico. Eu preciso ingerir menos caloria do que eu estou gastando. Se eu gasto quase nada, eu vou ter que ingerir praticamente nada. E aí eu vou ter que ou ficar aumentando a dose e viver de nada, só que aí já está desnutrido, aí começa a cair cabelo. Aí, o Ozempic faz cair meu cabelo, o Mounjaro, não é o Mounjaro, não é o Ozempic. É o déficit calórico e a deficiência nutricional, que é quando é feito de mal... Por isso que precisa emagrecer com consciência, né? Com certeza. Tem que ter saúde, porque é saúde, né? Tem que ter treinamento físico, tem que ter suplementação. Dieta, constância, tem que fazer a reeducação alimentar, aquilo que exatamente você falou que fez. Não, se eu não tivesse feito isso e reorganizasse minha vida... Teria reganho de peso. Eu ia voltar com a minha fome constante, que eu como muito. Da capivara raivosa. Não, e sabe o que é engraçado, doutor?
todo mundo olha pra mim e fala assim, não, você não come nada. Né? Até veio a pratar. Até eu almoçando, entendeu? Né? Não acredita. Né? É assim mesmo. Só que aí, se você aprende a comer, você consegue comer volumes grandes, só que com a qualidade alimentar necessária para que Exato. aquele volume não estraga um aporte Mas calórico. o meu volume é um volume limpo. Eu como limpo. É isso. Né? É Então, isso. justamente essa reeducação. E você treina. alimentar. Tem massa magra. A gente Exato. conseguiu construir massa magra nesse período. Seu gasto Total. calórico está otimizado. Total. Então você consegue comer bem, não vai passar fome, ao mesmo tempo vai ter ali até um potencial benefício para o corpo, né? Com a reta vindo agora, qual a grande diferença da reta trutida? Que isso é algo meio... É uma evolução, então, do Mondiário, é uma isso? evolução. Tá. É um análogo triplo agora. Tá. Que aí Entendi. é o grande diferencial de uma droga a grande que nunca sacada antes aí. foi liberada desta maneira. Aham. Então é um análogo GLP-1, GIP e glucagon. E aí veja que o glucagon é o principal hormônio que faz a contrarregulação da insulina. Então se a gente for pensar o glucagon sozinho, o GLP-1 ele inibe o glucagon. Se a gente for pensar o glucagon sozinho, ele é um hormônio hiperglicemiante. Ele aumenta o açúcar do sangue, Ok. ele contrarregula a insulina. Então, se você pensar, ele é diabetogênico. Por que a gente usa, então, em pacientes para diabetes e para obesidade, que tem síndrome metabólica? Quando associado com o GLP-1, essa que é a jogada de mestre. Quando ele é associado ao GLP-1, o GLP-1 regula e modula a ação do glucagon. E aí o glucagon ele vai aumentar o gasto calórico, que isso nunca foi antes visto em uma medicação dessa maneira. Então ele aumenta o gasto calórico. Você vai conseguir queimar mais gordura de maneira ativa com o remédio. E chega quando? E ele regula ainda mais o apetite, porque ele dá saciedade. Entendi. Quando combinado com o GLP-1. Então esse análogo triplo, que é a reta Muito trutida, bom. ele liga nesses 3 receptores, fazendo a ativação deles Uhum. e modulando. Por isso que eu falo que a endócrina é maravilhosa. Porque é complexo ao extremo. Extremo, Se né? você põe só um hormônio, é uma ação. Se põe 2, é E completamente você diferente. coloca os 3, né? Entendeu? Faz o milagre que todo mundo quer. Um milagre que todo mundo quer. Então, na Não, mas sem prática- treinar, doutor, não vai. Não, lógico. Né? Assim, Eu tô brincando, gente. Sem treinar e sem dietar, combinado, não adianta.